Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e aqui nesse nosso espaço de conversa, de diálogos sobre a fé cristã, sobre filosofia cristã, teologia, ciências das religiões e tantos outros temas que são correlatos, né? Que têm relação com o cristianismo e a nossa fé. E eu quero dizer para vocês que nós estamos agora em um período que é do aniversário do nosso podcast. Vamos agora no próximo mês, né? Quer dizer, já é nesse mês, né? De julho, que nós estamos aí comemorando. No final do mês, vamos comemorar um ano de podcast e para essa comemoração nós estamos trazendo algumas novidades que estarão vindo aí nessas comemorações. Novos convidados, vamos ter também outros formatos, como o formato de lives, vamos ter também vídeos curtos falando sobre teologia e outros temas que envolvem essa relação entre a nossa fé e tudo que se tem feito, né, em nome do cristianismo ou seguindo os princípios cristãos, temas inclusive que não estão diretamente associados à parte teológica, como o caso do episódio sobre finanças, né, que nós já temos aí para apresentar a vocês. Então, aguardem essas novidades de comemoração do nosso primeiro ano de podcast. E hoje nós vamos conversar, neste episódio, sobre um tema que já vem aí com alguns episódios, que é o tema das missões. Nós vamos falar sobre a chamada missionária da igreja, a chamada para a evangelização da igreja. E como convidado para este episódio, nós estamos aqui com a presença do pastor Albérico Marques. A paz do Senhor, pastor Albérico, e seja bem-vindo ao nosso podcast. A paz do Senhor, meu querido irmão, presbítero Cláudio Ananias e demais que seguem este belíssimo podcast. Bom, pastor Albérico, a gente está trazendo o senhor porque dentro da nossa denominação, né, nosso segmento, o senhor é, digamos assim, a referência oficial, vou colocar assim, né, porque está dirigindo o departamento de missões da nossa igreja, né, que tem a sigla DEPEM, né, Departamento de Missões. Mas há também aí um histórico seu de trabalho na obra missionária e de evangelização, né? E nós vamos conversar sobre esses trabalhos que o Departamento de Missões tem realizado e especificamente está realizando este ano, né? Que é o chamado Ano da Colheita. Porém, eu queria fazer uma breve apresentação sua, trazendo aqui para os nossos ouvintes, né, e telespectadores a respeito do que o senhor já tem feito em relação às missões. O senhor foi missionário na Venezuela por pelo menos 14 anos, não é isso? E também pastoreou várias congregações aqui da nossa capital, da cidade natal, também na cidade de Japi, no interior do estado. Foi professor da STADEB, que é a nossa escola teológica das Assembleias de Deus, e hoje está como diretor do DEPEM. E além de diretor do DEPEM, o senhor também está como coordenador geral do Ano da Colheita. É isso mesmo? Sim, senhor. É isso aí. Graças a Deus, até aqui o senhor tem nos ajudado. Pronto. Então a gente vai conversar, como eu já disse, sobre este ano que é chamado de Ano da Colheita. É um projeto, né, da nossa igreja,
chamado Ano da Colheita. Mas antes de falar sobre o Ano da Colheita especificamente, como eu falei sobre o DEPEN, essa sigla, então eu queria perguntar ao senhor, de maneira assim mais geral, o que é o DEPEN? Quais são as atribuições, né, os projetos, o suporte das missões e etc. Muito bom, salutar esta oportunidade de falar sobre o DEPEN. E, inclusive, eu quero, em primeiro lugar, diante de todos que aqui estão nos acompanhando, agradecer a Deus pela oportunidade de servir ao reino. Servir na função que o Senhor determinar. Eu me alegro de recordar-me que fui o terceiro porteiro de uma congregação. Quer dizer, tinha o primeiro, tinha o segundo e tinha o terceiro. Eu era o terceiro. E com alegria, eu fui o segundo e com alegria eu fui o primeiro porteiro um dia. Então, é uma satisfação a gente lembrar de funções como auxiliar do professor na escola dominical, auxiliar do superintendente da escola dominical, como era assim chamado naquela época especialmente, não é? O líder da escola dominical nas congregações. Então, e a gente foi galgando funções, desempenhando funções, e aonde Deus nos colocava até hoje. É uma alegria grande, muito grande. Então, eu, como lhe disse, em primeiro lugar, agradeço a Deus por esta oportunidade de servir a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque o maior cargo ou função ou atividade que a gente desempenha é servir. Ser servo com essa palavra que a gente mais se identifica. Agradeço a Deus, mas também agradeço a meus líderes, especialmente meu pastor Martim Alves da Silva, que é ele que Deus está usando para dizer, avança, vai por aqui, vai por ali. E Deus orienta a nossa pasta do DEPEN, através do nosso pastor, nos delegando. Quando ele nos delega, fazemos planejamentos, desenvolvemos diversas atividades, que é a característica do DEPEN, que é o Departamento de Evangelização e Missões, é o departamento responsável pela evangelização no Estado e é o departamento também responsável pela evangelização transcultural. Esse trabalho do DEPEN, embora tenha um diretor, ele na verdade é coordenado pelo pastor Martim, pela diretoria da IADERN. Uma vez que a função do diretor do departamento é uma função que agrega uma palavra, é diretor executivo. Então, embora façamos planejamentos, apresentamos para a diretoria da igreja e executamos aquilo que foi devidamente aprovado. Então, o Departamento de Evangelização e Missões, o próprio nome já diz, é um departamento que tem a incumbência de ganhar mais almas para o reino de Deus. E antes que eu continue, para responder outra pergunta sua, eu gostaria de já antecipar um fato importante. Sim. É que o DEFAD tem um público-alvo e tem um público colaborador, são as senhoras. O DEJAD tem um público-alvo e tem um público colaborador, que são os jovens e adolescentes. O DEPIN tem um público-alvo e tem um público colaborador, a sua vez, o público colaborador do DEPIN normalmente são os adultos, mas também até crianças contribuem. Então, as crianças são público-alvo e público também colaborador, sobretudo com os adultos, que são até tios e tias, são professores. Não é? O DENOC também tem um público-alvo e um público colaborador, é o Departamento de Novos Convertidos. E o DEPEN? O DEPEN, o seu público-alvo é o mundo, mas o público colaborador é a igreja. Toda a igreja. Nós contamos com toda a igreja. Primeiramente os pastores, mas também os demais auxiliares dos pastores, membros e congregados e todos os líderes de departamento. Nós trabalhamos necessitando constantemente dessas mãos dadas. Interessante isso que o senhor está trazendo, pastor, porque o senhor usou aí várias siglas, né, que a nossa igreja
ela divide em departamentos, né, as atividades, né? E aí o senhor falou aí DEFAD, né? DEFAD, Departamento Feminino da Assembleia de Deus. Tem o DEFAN, que é família, né? Departamento da Família. Aí DEJAD, de Jovens e Adolescentes. DENOC, de Novos Convertidos. E DEPIN, Departamento Infantil. Tem o DEMAD também, né? Que Departamento de Música. E cada um desses departamentos, o próprio nome dele já está dizendo quem é que integra, né? Mas quando o senhor falou agora DEPEN e diz que o alvo é o mundo, né? Mas os colaboradores é a igreja, ou seja, todas as siglas, elas devem ser incluídas dentro dessa sigla. No sentido de cooperação, sim, né? Colaboração. Todos conformamos a IEADN, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, mas no sentido de cooperação, o DEPEN é o único, talvez, se a gente for fazer uma investigação mais minuciosa, de repente encontremos outro. Mas o DEPEN facilmente dá para perceber que não denuncia quem são seus colaboradores. Então, precisa refletir, a gente refletir e lembrar que o DEPEN é justamente o órgão que a IEDERN criou para cuidar da evangelização, mas é necessário a participação de outros departamentos. Eles são colaboradores porque somos co-irmãos, né? São departamentos relacionados e irmãos em Cristo Jesus, e obedecemos o ID do Senhor através do comando que a igreja recebe de Deus e passa através da liderança eclesiástica. Sim. Outra coisa, pastor, ainda sobre o DEPEN, porque a nossa igreja, ela quando a gente fala assim, IEADERN, que é mais uma sigla, né? Aí, sim. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de uma igreja que está presente em todo o estado, não só na capital. Então, o DEPEN é um órgão da igreja que visa alcançar nos seus projetos, nas suas estratégias, também todo o estado do Rio Grande do Norte. Seja na evangelização local, que a gente chama de missões locais, né? Seja regional, porque abarca aí todas as cidades, como também transcultural. É isso? Sim, exatamente. Sobre o trabalho de evangelização no estado, o DEPEN, ele atua sobretudo como um colaborador, um braço, uma extensão. Precisamos intensificar a evangelização por onde quer que passemos. A saber, aqui na capital, na sua pergunta anterior, foi perguntado pelos projetos, nós temos os projetos evangelísticos. E aqui na capital nós trabalhamos com a Cruzada Natal para Cristo, que é um programa de evangelização de 15 em 15 dias aproximadamente. Às vezes coincide em uma semana consecutiva, às vezes pode se saltar 1 ou 2 semanas, mas temos o trabalho de evangelização em massa e evangelização pessoal durante o dia, que é o trabalho intensificado aqui na capital com um equipamento que tem o nome de Mensageiro de Deus, que é um caminhão-palco adquirido pela IEDERN e que tem uma equipe fixa, alternando com pregadores, com cantores, com bandas, não é, de música, bandas musicais, né? E também colaboração dos pastores da capital. Também temos um trabalho de evangelização que ajudamos no interior do estado. Então, recortando, esse do palco, do caminhão e tal, que é Cruzada Natal para Cristo. Natal para Cristo, sim. É um trabalho da capital. Fixo. É um trabalho, diríamos, na capital. Por que o diferencial aí? Quer dizer, algumas vezes ele vai para o interior do estado. Né? Ele vai para o interior do estado, os interiores mais próximos, né, quando temos possibilidade, uma vez que há uma grande demanda na capital também. São 250 congregações, imagine aí, para dar suporte. Sim. Então, o DEPEN, ele ajuda o Estado dentro das possibilidades que o DEPEN tem, mas, sobretudo, ajudamos também com orientações, incentivo
no trabalho da evangelização, com seminários, com treinamentos no interior do estado. Estamos em constantes viagens, treinando, participando de conferências missionárias, de treinamentos, como já lhe disse. Então, quer dizer, o suporte que o DEPEN dá, nesse sentido da evangelização no estado, vai além da teoria. Nós vamos, participamos, incentivamos. Agora, o maior incentivo do DEPEN não é que dependa de uma equipe nossa, mas que eles façam. Enquanto nós fazemos deste lado, aquele pastor faça lá do outro lado, e aquele outro lá naquele lado. São 167 municípios. Então, nós precisamos que esses municípios sejam atuantes. Então, somos incentivadores. Se nós não formos, eles fazem. E se vamos, eles também fazem. Então, que tal que a gente vá ajudar, dar apoio, etc. Quando o senhor me falava sobre a missão transcultural, é verdade, procede isso aí, de que o DEPEN também dá cobertura às atividades de missões transculturais do Estado. Entretanto, nós temos aqui no Estado 4 bases enviadoras. Uma é Natal, que este ano faz 51 anos de missões transculturais. Que enviou o primeiro missionário. Aí daí vem um fato interessante. Sim. É que a IEADERN, este ano, está fazendo 107 anos de fundação. Ou seja, a evangelização no Estado tem 107 anos. Mas a evangelização fora do Estado tem 51 anos. Então, são 51 anos de evangelização transcultural. E aí eu lhe falava de Natal. Então, Natal tem 4 bases. O Estado tem 4 bases. O Estado. Sim. E Natal é uma. Então, Natal cuida de alguns envios de missionários. Aí vem outra base. A ordem dos fatores não alteram o produto, né? Todas são de suma importância. Então, aí vamos fazer referência a Mossoró. Natal enviou o primeiro missionário e Mossoró enviou o segundo missionário. Mas o Estado, a IEADERN, enviou o primeiro, o segundo, o terceiro e quantos vieram depois. O primeiro missionário foi o pastor Edson de Oliveira, foi enviado para o campo transcultural, aliás, ainda solteiro, né? E depois regressou, casou com a nossa irmã Zilda e depois foi enviado com ela. Novamente, foi reenviado. Mas Mossoró enviou o segundo missionário, que foi o pastor José dos Santos Liras, que dorme no Senhor. Né? E recentemente, né? Nos deixou. Ele trabalhou cerca de 40 anos no campo transcultural. Aproximadamente 20 anos no Equador e 20 anos na Venezuela. O terceiro missionário é o pastor Francisco Cícero Miranda. Sim. Que, para a glória de Deus, está aí, é o terceiro missionário. E dos 3 primeiros, está vivo, pastoreando a cidade de Mossoró, graças a Deus. Isso é um legado importante. Nós vermos quantos missionários tivemos e ainda estão dando fruto, né? Acho que foi em Guatemala, né? Ele foi para Guatemala, depois regressou e foi para a Guiana Francesa. Sim. Né? E para concluir essa colocação da missão transcultural, eu mencionava as 4 bases e a outra base que eu quero mencionar, uma eu mencionei Natal, a outra Mossoró, a outra Parnamirim e a outra Caicó. Parnamirim também tem enviado vários missionários, né? E pastor Elinaldo Renovato passou cerca de 25 anos na cidade de Parnamirim e deu aquela ênfase também, enviou missionários, né? Os pastores que por lá passaram, no caso, especialmente o pastor Raimundo João de Santana, que passou em Parnamirim, não é isso? E aqui em Caicó, o pastor Isaac Dias é a pessoa que está à frente como supervisor no campo. Ele tem feito parceria. O que é que a gente chama de base? Base porque a igreja, no caso, é a base eclesiástica responsável para o envio. Mas, por exemplo, Caicó faz parceria com Currais Novos, faz parceria com Parelhas, né? E assim sucessivamente. As demais bases também fazem parcerias com outras filiais aqui no nosso estado, recebendo cooperação financeira, recebendo cooperação de conselhos, tratam assuntos administrativos e se envia os missionários, tá certo? Somando essas 4 bases que o senhor falou aí, que é a IEADERN quem envia, né? Qual é a média
missionários que nós temos hoje atuando na missão transcultural? Além de enviar missionários, nós também adotamos ou fazemos parcerias com missionários nativos, não é? Ou até às vezes nacionais, ou seja, brasileiros que estão em outros países. Se faz parceria. Ao total dá cerca de 70 missionários que estão no campo transcultural com cobertura, com apoio da IADERN, dos quais aproximadamente 30 foram enviados pelo nosso estado, pela nossa IADERN. Sim, é muito, né? É pouco. É pouco. Desculpe o confronto de palavra, mas não é um confronto pessoal. É pouquíssimo, pouquíssimo. Nós conhecemos, quando eu digo pouco, não quer dizer que não fizemos muito. Muita coisa foi feita, mas ainda falta muito por fazer. Não sei se me entende, dentro daquela ótica, está bom o que fizemos, está bom, mas não está ótimo. Certo? Sim. Então está bom, mas não está ótimo. Está bom, mas a gente precisa melhorar. Estamos acertando, mas queremos aperfeiçoar. E quando eu digo que é muito, né? Eu estou pensando só em 4 bases. Né? São só 4 bases, mas aí 30 missionários e além desses 30, as parcerias que o senhor falou aí, que aí se soma... quantos que o senhor falou? Somado com as parcerias, 70. 70. Né? Mas, de fato, se torna pouco, dada também a urgência, né? Sim, de missões. Nesse contexto, olhe, fazer uma visita aqui mesmo no estado, o estado aqui ainda precisa. Você vai a lugares que está precisando. Nós temos igrejas aqui no estado em vários lugares. Aqui na capital, em vários lugares. Mas aqui em Natal tem bairro inteiro que ainda a gente não tem uma congregação. Bairro inteiro. Não é? Agora, o conceito da palavra bairro, às vezes, prejudica o entendimento. Porque a gente tem no bairro, por exemplo, Vale do Dourado, que também é chamado de Nossa Senhora da Apresentação, ele é grande. Isso. Aí a pessoa diz, tem muitas congregações, mas ele é grande geograficamente. Agora, a população, proporcionalmente falando, é maior do que o tamanho do bairro. Então, existem lugares que a gente precisa chegar. E pensando aqui, que a gente conhece tão bem, pensando aqui que estamos tão presentes, agora em outros países. Em outros países, a carência é muito maior. Até porque estamos acostumados a ver igrejas aqui de 200, 300 crentes, 500 crentes, de 1000 crentes, aqui no nosso estado. A gente se acostumou com isso, de sair para evangelizar e dificilmente uma pessoa não aceita Jesus. Aqui, no nosso contexto potiguar. Mas no Brasil, há problema de decisões, no nosso estado há problema de decisões, agora muito mais há problema de decisões em outros países. Logo, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Precisamos fazer missões, enviar mais. Não é fácil, porque existe todo um contexto estrutural para se manter a igreja que é a base. A igreja que é a base. Existe todo um contexto estrutural, como eu lhe dizia, que precisa se manter. O que a igreja construiu, formou, estabeleceu. Então, isso tem um custo. Logo, a fazer missões se faz necessário com planejamento, com orações, com jejuns. E acreditamos que estamos no caminho certo, mas reafirmo, precisamos melhorar. Muito bem. Então aí já deu para o pessoal ter uma panorâmica da magnitude, eu vou dizer assim, ou da abrangência que o DEPEN, esse departamento, né, de evangelismo e missões da nossa igreja, tem alcançado e tem para alcançar. O senhor falava aí em 167 municípios do nosso estado. Há igrejas em todos eles. Graças a Deus, nós temos igrejas em 167 municípios, são mais de 2.200 templos que nós temos no nosso estado. Olha, eu gostaria de ressaltar, o nosso pastor Martim Alves da Silva tem feito um esforço grande para apoiar as missões transculturais.
E também os demais pastores que eu mencionei aqui, no caso, deixa-me fazer uma referência e complementar melhor quando eu falava das bases, aí eu falei Natal, o nosso pastor Martim, ele é pastor no estado, responsável pelas missões, é ele, o responsável no estado, e ele é responsável pela base de Natal. O pastor Francisco Miranda, que está em Mossoró, ele é o responsável pela base em Mossoró. Claro que tudo é feito em Mossoró com um plano, um projeto, assuntos tratados com o pastor presidente, pastor Martim. Por sua vez, eu falei no pastor Elinaldo, que passou 25 anos em Parnamirim, mas não complementei. E agora torno para complementar. Hoje está lá, há mais de um ano, o pastor Abdênigo Xavier, que foi missionário em Cúcuta, né? na Colômbia, com o missionário José Satírio dos Santos. Sim. E o pastor Abdênigo, ele está conduzindo a essa obra missionária lá, que a base é Parnamirim. Nesse caso aí, também é mais um homem comprometido. É pastor Martim, pastor Miranda, pastor Abdênigo e pastor Isaac Dias. Também é outro homem comprometido com as missões. Está desempenhando um excelente trabalho também a partir da base de Caicó. Mas lembrando, quando eu citei as bases, não podemos descartar, lembrar também, me permita, a gente está concluindo esse bloco certamente das missões, mas quero ressaltar as parcerias enviadoras, a base enviadora e a parceria enviadora. No caso de Caicó, tem, que é a base enviadora, tem como parceria Currais Novos e Parelhas, não é? Que são mais 2 campos eclesiásticos. E no caso de Mossoró, Mossoró tem o próprio campo que o oeste, a região do oeste, que está acoplado ou afiliado a essa base também, dá uma sustentação excelente para o campo missionário transcultural. E Mossoró também agregou outros parceiros, como Caicó também é parceiro de Mossoró. Este ano, Mossoró, como base enviadora, está enviando um missionário para a Espanha. E o missionário Jonatas, e como base enviadora. Mas as parcerias de Caicó, Currais Novos, né? Caicó, pastor Isaac Dias, Currais Novos, pastor Bruno Rodrigues e João Câmara, pastor, o pastor, que sobrenome Câmara, que Rogério, pastor Rogério Câmara, né? É o responsável ali, ele é parceiro de Natal, por sua vez, se agregou também a uma parceria com Mossoró no envio do missionário para a Espanha. E Parnamirim, a cidade de Parnamirim, o pastor Abdênigo, está na fase, certamente já tem 1 ano e pouco, naquela fase de condução do formato, né, da administração, da visão, lá em Parnamirim, dando sustentação à obra missionária transcultural. E Natal tem parceiros, no caso São Gonçalo do Amarante e Macau, acabaram de enviar para o Peru o missionário David Frankelino e a esposa Priscila, ou Jéssica Priscila, para Pucallpa, Peru. Tá certo? Que é uma parceria de Natal, São Gonçalo do Amarante, que é o pastor Abner Alves, que conduz a obra do Senhor como supervisor e pastor em São Gonçalo do Amarante, e pastor Hilton Peixoto, que está em Macau. Havia uma igreja, no caso, fundada lá, aproximadamente 8 anos, mantida e fundada pelo estado do Rio Grande do Norte, e havia um nativo lá. Foi necessário enviar um obreiro formado pelo nosso estado. E, brevemente, vamos enviar um missionário para a África, uma parceria de Natal com Macaíba, no caso, o pastor Josafá Aquino, para a África, para Guiné-Bissau. O missionário João Pinheiro e a missionária Irani. E, para concluir, Natal, o nosso estado, com a base de Natal, no caso, acabou de fazer uma parceria com Cabo Verde. No caso, o nosso missionário Joaquim Paulo é também
uma obra que foi fundada pelo nosso estado. O missionário Joaquim Paulo foi desenvolvendo a obra lá e ele regressou para Natal, depois regressou para lá. Natal agora assume como parceria desse projeto de Cabo Verde. Pedimos as orações por esses pastores que estão idealizando missões, homens de Deus, homens ocupados. Existem outras prioridades que concorrem com as missões, porque missões é a prioridade, mas a evangelização no estado também. As duas coisas devem ser conduzidas simultaneamente, e não é fácil. Tomar decisões de envio, porque enviar um missionário não é fácil, porque envolve ter que cuidar do missionário na área de educação, na área de saúde, na área de alimentação, na área do sustento no total, familiar. Né? Ter que se preocupar com estrutura de templos, de construções de templo. Hoje em dia as missões já não é assim que cada um sente de Deus e vai. A igreja precisa enviar, sustentar, apoiar, criar projetos, levantar recursos. E não é fácil para os nossos pastores continuar fazendo a missão transcultural em pleno século XXI. Mas eles estão fazendo isto. Estão fazendo a missão transcultural e eu dou graças a Deus. Muito bem. É um relatório aí bem extenso, né? O senhor citou alguns países. Assim, de cabeça, o senhor saberia dizer todos os países que hoje têm missionário da nossa igreja? Eu não tenho condições de dizer assim, do Estado, todos assim, por causa dos parceiros, né? Mas sei os parceiros, porque por causa dos parceiros eu me refiro às adoções, né? Nós temos adoções em todos os continentes. Para a glória de Deus, nós temos missões em todos os continentes, né? Então, América, por dizer América, né? Mas, sobretudo, América do Sul. Sim. Então, na América do Sul, na África, na Europa, na Ásia temos também, para a glória de Deus, né? Mas eu quero só ressaltar alguns países que a IADN realmente está presente com missionários enviados, né? Isso. Até porque virou uma certa tradição a continuidade nesses países, a saber, Paraguai, Uruguai, Espanha. No caso, Espanha, dentro da Espanha, temos missionário em Betanços, né? Missionário em Catalunha, na Catalunha, missionário em Adra e missionário em Málaga. Temos missionário em Portugal, né? E temos missionário também, missionários na Itália, missionário na França e em Cuba temos missionários através de parceria realizada por Mossoró e Baraúna, que dão cobertura à missão em Cuba. É isso? E eu tenho todas essas informações mais detalhadas, mas é como você desafiou. Eu pedi de cabeça. De memória. Não é isso? E Venezuela, eu não posso esquecer de Venezuela, não é isso? Sim. Ainda temos missões em Venezuela. Os missionários brasileiros que fundaram a obra, estabeleceram a obra, prepararam obreiros, né? E hoje nós temos 3 obreiros nativos. Olha que coisa linda. Conduzindo a obra na Venezuela, em 3 cidades que estão ligadas à missão da IEADERN. Venezuela já é tradição, que o senhor é o segundo missionário da Venezuela que se senta aqui para a gente conversar, né? Que bom. Primeiro foi a missionária Vandira. Que bom. A missionária Vandira, que é a esposa do pastor... Do pastor Anchieta. O Anchieta Cardoso, né, pastor? Como alguns chamam ele de Cardoso. Na Venezuela ele era chamado de Cardoso, né? E aqui no Brasil a gente chama mais ele de Anchieta, né? Pastor Anchieta Cardoso, um casal que desempenharam um excelente trabalho também na Venezuela. E que lá onde eles estiveram também tem obreiro nativo. Sim. Muito bem, pastor. Olha aí, é um relatório, como eu estava dizendo, né, para a gente conhecer como o Departamento de Missões ele tem atuado em nossa igreja nesse âmbito das missões transculturais, né, que às vezes a gente não tem essa noção. Eu mesmo não tinha. Quando eu falei assim, é muito, porque
foi uma surpresa para mim essa extensão do trabalho transcultural que o DEPEN realiza, né? Eu lhe convido a dar cobertura aos nossos congressos. Este ano vamos realizar o 3º Congresso de Missão Transcultural e vai ser na cidade de Mossoró. O primeiro congresso foi realizado, portanto, em 2023, no Templo Central, no Alecrim. O segundo congresso também no Templo Central, no Alecrim, onde pregou o pastor José dos Santos Lira, né? Que ninguém sabia, era uma despedida e a gente não sabia. E foi uma mensagem assim tão poderosa, escatológica, que eu assisti umas 3 vezes aquela mensagem. Glória a Deus por isso. E coloquei meus meninos para assistir também. E este ano, nós vamos ter o Congresso de Missões em Mossoró. Graças a Deus por essa definição, e nosso pastor Martim, que abraçou a ideia de que fosse realizado em Mossoró, a pastor Miranda, pastor Francisco Cícero Miranda e pastor Vicente, que é o diretor de missões em Mossoró. Abraçaram essa ideia e vamos realizar este ano, se Deus assim nos permitir. Sim. Pastor, vamos falar sobre o ano da colheita? Sim, senhor. Agora. Para isso também estamos aqui. O que é, né? Vamos começar perguntando, o que é o ano da colheita, quais são as metas e tal? O ano da colheita, eu gostaria de dizer como assim me foi dito e lhe dizer, né? O ano da colheita é um projeto que foi criado pelo pastor Martim Alves da Silva, mas ele diz assim, ele costuma dizer assim, que Deus colocou no meu coração. Então não foi criado por ele, foi criado por Deus e Deus colocou no coração dele. Né? Não é bonito, né? Mas humanamente falando, em termos de gestão, foi ele que criou, graças a Deus. Deus criou, colocou no coração do pastor. E 2 anos antes, o pastor já dizia. Em 2023, o pastor Martim já dizia, vamos fazer, pastor Alberto, o ano da colheita. E aí eu já comecei a imaginar. Ele disse, vá planejando alguma coisa nesse sentido, tendo algumas ideias. Então, o projeto Ano da Colheita nasceu oficialmente no ano passado, 2 meses antes de terminar o ano, em uma reunião, o pastor comunicou à convenção do nosso estado a necessidade de se fazer o projeto, a necessidade de disponibilizar o projeto para o estado. Não estabeleceu o modelo, né? Não estabeleceu um modelo, uma referência, mas ele estabeleceu uma comissão. Ele estabeleceu uma comissão e convidou um grupo de pastores da nossa convenção, e neste grupo eu também fui convidado, e nós fomos cumprir o compromisso da comissão. Fomos a uma reunião e lá foi organizado a função de cada um. Daí ficou estabelecida assim a comissão. O pastor Elinaldo Renovato de Lima foi o presidente da comissão, pastor Reginaldo Aleixo de Luna, o vice-presidente, pastor Alberto Marques, o primeiro secretário e relator, o evangelista Fábio Henrique, que hoje é pastor, era o segundo secretário, pastor Rubem Varela, estava como membro da comissão, que é o primeiro secretário da IEDERN, o pastor Isaac Dias, que também era um dos membros da comissão, e o pastor Gerson Moraes, também um dos membros da comissão. A comissão do ano da colheita teve a incumbência de fazer o planejamento. Foi feito o planejamento, foram estabelecidas metas e a funcionalidade foi excelente. Graças a Deus, foi entregue ao pastor presidente, à diretoria da igreja, foi apresentado na plenária seguinte e foi aprovado o projeto do ano da colheita, para a glória de Deus, com um cronograma de execução, com uma identidade visual, com uma logomarca, não é? Tudo baseado na orientação que Deus deu ao nosso pastor Martim. Embora ele não estivesse na reunião da comissão, a comissão teve o cuidado de ouvi-lo dentro daquilo que coubesse como prioridade, e se estabeleceu os planos. Foram feitos os planos e no dia 31 do ano passado, 31 de dezembro de 2024, o pastor em cadeia, não é? Através da rádio, através das mídias sociais, também gravou um vídeo para aqueles que não tivessem condições de receber online,
Então ele declarou a abertura do ano da colheita às 23 horas do dia 31 de dezembro de 2024 e nessa ocasião ele designou o diretor do DEPEN como coordenador geral do ano da colheita. Então a satisfação, a alegria de servir é a mesma de 10, de 20 anos atrás e aqui estamos servindo ao Senhor com alegria. Muito bem. Eu estava lá no culto na hora dessa abertura, né, que ele declarou, foi transmitido para todas as congregações, né? Sim. Ao vivo. Mas, pastor, eu estava, enquanto o senhor falava aí, eu me lembrava também de um projeto que foi feito em âmbito nacional e que quando a gente escuta o nome Ano da Colheita, não tem como dissociar ou não lembrar daquele momento, porque tomava de empréstimo também esse nome, né? Era Década da Colheita, não era Ano da Colheita. Era Década da Colheita. Foi um projeto acho que é Secretaria Nacional de Missões, né? Sename, da nossa Convenção das Assembleias de Deus. Isso lá nos anos 90. Eu lembro que em 93 teve uma lição da Escola Bíblica Dominical que tratava especificamente sobre essa década da colheita, comentada pelo pastor Jeremias do Couto. E naquele momento era uma estratégia que eles pensavam de evangelização para que nos 10 anos que antecediam a virada do milênio, né? Para que no ano 2000 se tivesse o objetivo alcançado, que era um número bem expressivo e que não foi alcançado, que foram que lá estava colocado 50 milhões de almas, né? E aí eu pensando sobre agora, não década da colheita, mas o ano da colheita, quais são as metas, quais foram as metas estabelecidas e também as estratégias para se alcançar as metas, né? Ou a meta. Nós realmente recordamos facilmente, né, da década da colheita, quando se menciona o ano da colheita. Não há dúvida, de repente se levantar comparações, mas eles tinham metas, algumas diferentes, né, das nossas, até porque cada projeto tem sua peculiaridade. No caso, lá estava se falando de 10 anos, né? E era Brasil. O Brasil inteiro. No nosso caso, se estabeleceu como meta principal na área de evangelização e uma meta principal na área de discipulado. Na área de evangelização, a nossa principal meta é alcançar 50 mil vidas para Cristo em todo o estado. O estado tem 3 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente. Logo, eu fiz um levantamento de uma estimativa. Não é uma regra, mas é uma estimativa de que a gente pega 1,5%, joga em cima do cálculo de 3 milhões e 500 mil habitantes, aí retira aproximadamente 52 mil pessoas. 52 mil pessoas. Não foi feito assim para se achar 50 mil. É que se encontrou 50 mil e, graças a Deus, a comissão propôs 25 mil. Pastor Elinaldo, juntamente com a comissão, aprovamos 25 mil. Quando chegou no gabinete do pastor presidente, a notícia, quando ele recebeu a notícia, ele solicitou, coloque-se 50 mil. Claro, a comissão atendeu imediatamente e a alegria de todos é grande, né? 50 mil vidas para Cristo. Entre afastados do evangelho, né, pessoas que voltam, e aqueles que aceitam Jesus, alguém diz assim, pela primeira vez, mas só se aceita uma vez, né? Uma vez o verdadeiro aceitar a Jesus é uma conversão plena, né? Mas alguém perdendo, negando a fé, renunciando, fraquejando, aí a gente diz, fulano voltou para Jesus. Mas então, havendo uma convenção plena, absoluta, e aquela pessoa se encontrar com Deus e dizer, não vou sair, não vou me afastar, né? É diferente, é muito importante esse encontro com Deus, que cada um tenha e se permaneça, que permaneça firme, né? Agora o que eu quero dizer é que se estabeleceu também, além das 50 mil vidas para Cristo, se estabeleceu 60%
de busca. Não é que se estabelece que vai permanecer dos 50 mil, que dá igual a 30 mil pessoas. Então, das 50 mil, se almeja que pelo menos fique firme, pelo menos 60%. Então, é um projeto aparentemente... Alguém diz, mas por que não pensou 100%? Não, é dentro da realidade. Lamentavelmente, as pessoas não permanecem firmes. Sim. Tem pessoas que a gente ganha hoje, e quando é no outro dia, a pessoa diz, não, eu não aceitei Jesus, eu aceitei uma oração. E quem não estava lá, pensa que foi isso mesmo. Mas não. Quem estava diz... A pessoa aceitou, eu verdadeiramente essa pessoa aceitou. Eu vi pessoas chorando, pessoas que evangelizaram e enviou o discipulado lá na casa da pessoa, a pessoa não permaneceu. E a pessoa que ganhou para Jesus foi lá também porque disse, não é possível essa pessoa dizer que não aceitou Jesus, que aceitou só uma oração, é a própria que ganhou para Jesus foi lá. E a pessoa disse, não, eu não... Na verdade, eu fiz só para sair daquele momento. É triste dizer isso, mas tem acontecido. E a pessoa que foi evangelizar chorou por causa disso. Porque qual foi o motivo principal? O engano. O engano daquele que está aceitando Jesus e depois nega a fé em menos de 24 horas às vezes. Tem gente que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas vale ressaltar que entre as estratégias de discipulado, foi criado um sistema, que é, no caso, que foi criado pela empresa Propósito, que é uma empresa que dá suporte à Secretaria da IADERN, que foi criado um sistema, um módulo, que foi colocado no sistema da Secretaria da IADERN. O módulo tem um título, Ficha de Decisão, que é o modelo da ficha de decisão que é adotada pela IADERN. Essa ficha de decisão é muito importante que cada um tenha fisicamente ela, certo? A ficha de decisão, para evangelizar. Porém, através do celular, as pessoas que têm cargos definidos, elas têm acesso ao sistema e podem lançar aquela informação no sistema. E aí vai contabilizando para no final chegar já saber mais ou menos a média. Exato. Que está... E no caso, vale ressaltar que lamentavelmente, se a pessoa aceitar Jesus e com 1 semana não confirmar, mesmo assim ela tem que entrar no sistema. Se a pessoa aceitar Jesus e amanhã de manhã alguém for visitar, mas tem que entrar no sistema. O sistema é para identificar quantas pessoas confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador. Agora a gente também quer saber uma problemática. A gente quer saber por que as pessoas não estão permanecendo. Não, alguém pode presumir. É porque deu lugar ao diabo, é porque deu lugar à carne. Não, mas não é nesse âmbito apenas. Nós queremos saber os argumentos, nós queremos acompanhar, queremos identificar também que lapso de tempo a pessoa parou e não permanece no Evangelho. O que é que está acontecendo? Qual o segmento, o segmento na sociedade que deixa mais de permanecer? Enfim, estatísticas. As estatísticas interessam, porque o trabalho do Senhor deve ser feito com sabedoria, com prudência, com dedicação, com estilo também administrativo, jejum, oração, leitura da palavra, mas também é importante levantar estatísticas. A Bíblia tem o livro de Crônicas, cheio de informações. A Bíblia tem Atos dos Apóstolos que diz quantas decisões houve em cada evento, possivelmente, não é isso? Até batismo com o Espírito Santo é identificado lá em Atos dos Apóstolos. Mas o que eu quero dizer é que temos um sistema chamado ficha de decisão. Eu quero me dirigir aqui a alguém que esteja nos acompanhando. Que, por favor, se você não tem, procure uma ficha de decisão de papel. Anote quando você ganhar uma pessoa para Jesus. E também, quando fizer essa anotação, encaminhe para o dirigente da sua congregação ou para o DENOC, que eu quero dar ênfase agora. O Departamento dos Novos Convertidos. Sem o Departamento dos Novos Convertidos, sem o apoio dos departamentos, já dissemos logo no princípio, é inviável a evangelização. Nós precisamos do envolvimento de um todo. Não é? Eu quero aqui também me dirigir aqui ao seu público, mas em especial aos supervisores das igrejas no nosso estado,
dos campos eclesiásticos, pastores das igrejas filiais, pastores na capital, coordenadores de setor, dirigentes de congregações, líderes de departamento. Nós precisamos de todos envolvidos, não só para ganhar as vidas para Cristo, mas também para trazer as informações para a ficha de decisão e trazer informação para o sistema de decisão. Tem uma observação a fazer. Alguém me perguntou, pastor Alberto, quantas pessoas aceitaram a Jesus? Aproximadamente. Eu tenho informação... Já... De quando começou até hoje. Até hoje. Eu tenho aqui informação em tempo real, para lhe dizer. Sim. Nesse momento aqui, eu vou lhe passar a informação. Lembrando que a gente está na metade do ano. Estamos na metade do ano. Terminou agora os 6 meses. Exato. Aí o desafio é angustiante para quem lidera. Para quem lidera, é angustiante. Imagine a dona de casa, ela tem o almoço para fazer, mas ela chega no supermercado, está fechado o supermercado. Angustiante para ela. Ela diz, eu vou no outro supermercado, também está fechado. Vamos supor. É angustiante. Ela está vendo a hora da meio-dia e o almoço não está feito, os meninos chegam da escola, o marido chega do trabalho. E eu não sei porquê, na minha hipótese aqui que eu criei agora, está fechado ali, as portas estão fechadas de alguma forma. E ela fica angustiada. Até que ela consegue comprar o que faltava e faz o almoço. E quando dá meio-dia, todo mundo chega e tudo bonitinho, mas ela não sabe o que ela passou, né? Só ela sabe e deu, né? No caso aqui que eu estou falando é que vou passar o número e daí você vai entender porque eu fiz essa ilustração. Nós temos aqui 5.822 vidas para Cristo. Estamos em junho. Né? Isso é a nível de estado? A nível de estado. Né? Agora tem um detalhe. Só falta 45. Só falta. Aí eu prefiro ver assim, que o copo está pela metade. Aquela ilustração do copo, né? Ah, o copo está vazio. Não, o copo está quase cheio. Está pela metade, mas ele está quase cheio. Eu gostei da sua expressão quando você disse só falta 45. Só falta 45. É muito, mas é angustiante. Angustiante para nós, mas a gente precisa entender. 5.000 vidas que nós desarmamos Satanás e tiramos das mãos de Satanás. Devemos dar glória a Deus. Sim. Cada vida. 5.822 pessoas se decidiram para Cristo. Quantas confirmaram? Eu não tenho ainda a informação. É um trabalho que está sendo, no caso, acompanhado pelo DENOC, o pastor Janilson Bezerra. Ele é um homem de Deus, um homem interessadíssimo, tem uma equipe maravilhosa, mas ele acompanha dados aqui, mas o estado todo deve estar mobilizado, cada filial, cada congregação com a sua equipe local de evangelização e de discipulado. Não é para esperar o pastor Alberto enviar, nem o pastor Janilson enviar alguém para fazer a evangelização ou para fazer o discipulado. Mas eu dou graças a Deus que os pastores estão conscientes disso. Para isso, o pastor Martim solicitou e foi feito um projeto de parceria com 2 gráficas aqui no nosso estado e foi fabricado 3.500.000 literaturas para ajudar os pastores no interior do estado, né? E foi feita uma distribuição de literatura. Desde janeiro estamos entregando literatura para os pastores, proporcionalmente de acordo com a demanda. Nós temos material para repassar para eles. E a Gráfica Sul, né, onde está o pastor Haroldo, né, tem dado cobertura ao projeto das literaturas, graças a Deus, do ano da colheita, e a Gráfica Fernandes, onde está o irmão Fernandes, que também tem dado cobertura ao projeto do ano da colheita. De modo que é uma grande satisfação que Deus tem levantado homens para nós fazermos essas atividades. Nós temos, inclusive, a identidade visual, que tem a logomarca, que já conversamos com a produção sobre Vamos colocar, enquanto estiver falando, a gente já vai colocar. Excelente. Então, nós temos uma logomarca que foi produzida por uma empresa que foi credenciada, que foi autorizada para desenvolver isso aí. Fazer a logomarca, a identidade visual, etc. E foi criada uma camiseta também para o projeto do ano da colheita. A empresa é a FK,
na pessoa do pastor Fabiano Dantas, que é o proprietário desta empresa, que tem dado suporte através de uma plataforma própria, disponibilizando ao público do estado que tem interesse em adquirir a camiseta do ano da colheita. De modo que nós, do DEPEN, estamos disponíveis para as demandas que surgir para o ano da colheita, em relação à aquisição da camiseta, bem como em relação aos pastores das igrejas filiais, a aquisição das literaturas. Muito bem. Pastor, existe uma divisão por regiões do estado em relação a essas estratégias? O senhor estava falando aí dessa quantidade de decisões que já está no sistema, mas eu fiquei me perguntando assim, de repente, será que não está havendo mais decisões? No entanto, elas não estão sendo alimentadas do sistema? Excelente observação sua. E eu estava aqui na minha pauta para falar. Eu achei excelente a sua, digamos, antecipação, porque você nem sabia do que eu ia falar isso. Eu acho muito excelente, porque isso dirime muitas dúvidas. De fato, eu calculo, pela pouca experiência que eu tenho, mas assim, observando que já estou há 6 anos à frente do departamento, fui diretor do departamento também no ano de 2004, e agora estamos acompanhando, e a gente vem há 6 anos trabalhando com o Nordeste para Cristo. Então a gente já tem uma noção de demandas e também de resultados, né? Resulta que esse número, 5.822 vidas para Cristo, são de fato as que foram informadas. Ora, aquilo que não é informado, oficialmente eu não posso... Não entrou na conta. Eu não posso colocar na minha conta, porque eu sou, digamos assim, o porta-voz formal. Eu sou o porta-voz oficial. Alguém chegou para mim e disse, mas eu acredito que hoje houve muito mais decisões. Agora, me permita, por alguns segundos, ficar sem a vestidura do coordenador do ano da colheita. Aí eu também tenho minha opinião própria. Eu calculo mais de 10 mil vidas para Cristo. Eu não tenho dúvida. Eu faço um cálculo e tenho aquela percepção. Tenho viajado o estado, tenho andado no estado, capital e interior, e tem sido assim um movimento extraordinário de evangelização, cruzadas evangelísticas. Aí falo das estratégias, cultos ao ar livre, cultos relâmpagos. Nós, só na capital, nós realizamos mais de 1.000 cultos ao ar livre comumente. Eu digo normalmente. No ano da colheita, nós estamos excedendo esse número. Na capital, nós temos no mês, em cada mês, mais de 1.000 cultos ao ar livre. Somados aos do interior do estado, aí nós ultrapassamos mais de 2.000 cultos ao ar livre na capital do nosso, eu quis dizer, em todo o nosso estado. Sim. Nós temos essa entrada, alguém diz assim, no arraial do inimigo. O inimigo é aquele que a gente não vê, o adversário das nossas almas. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas as hostes da maldade que estão instaladas na região celestial. Eles não param, eles não cansam. São espíritos enganadores que estão entrando nas casas, arrastando vidas, arrastando gente para a condenação, porque eles já estão condenados e estão naquela filosofia, eu vou, mas eu levo um bocado comigo. Não é? Então, nós precisamos manter esse trabalho efetivamente de evangelização. O que ocorre é que, concordo com a sua frase, acredito que o número é elevadíssimo. E por isso eu pressuponho pelo menos o dobro dos que foram inscritos. Eu tenho relatos de pastores que disseram para mim, olha, pastor, eu fiz um trabalho de evangelização, teve 22 decisões. E só num dia teve 22 decisões. Eu soube, aí outro irmão disse para mim, eu soube que de um trabalho de decisão que um outro grupo fez, teve 15 decisões. Aí outro diz, fizemos um trabalho, teve 5 decisões, e assim sucessivamente. Aí você vai multiplicar isso. Já lhe falamos no princípio, temos cerca de mais de 2.200 templos.
É. Então, se começar a fazer cálculo em cima dos números de templos, só templos que nós temos no estado, e multiplicar por 1, e depois multiplicar por mês, a gente vai, ao final do ano, ter muito mais decisões. Porém, alguém disse, por que o senhor não comunica essas decisões assim? É porque o ano passado, em uma reunião dos ministros da nossa convenção, foi sugerido criar o sistema de controle da informação para acompanhar no caso de alguém for batizado nas águas, for separado para auxiliar de trabalho, para diácono, para uma função, a gente saber acompanhar aquelas vidas. Foi a partir do ano da colheita. Que foi a partir do ano da colheita. Mas só que esse sistema veio para ficar. Já está concordado de que haverá continuidade do sistema lançando de forma online as informações das decisões. Agora, eu quero aproveitar seu espaço e dizer para os pastores das igrejas filiais, pastores das congregações, líderes de departamento, que têm nas suas mãos, na sua mão as decisões, as fichas de decisões, que lance no sistema. Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é complicado. E eu vou dizer como diz o pastor Martim, se não souber, peça ajuda aos netos, aos filhos. Porque os meninos sabem mais do que a gente mexer com o celular. Porque o sistema é por celular. Outra coisa, é gratuito. É totalmente gratuito lançar uma pessoa no sistema. Outra coisa, os dirigentes de congregações, os líderes do DENOC, líderes do DEPEN e líderes de qualquer departamento, assim o departamento concorde, qualquer líder de departamento pode ter acesso ao sistema. E quem credencia? O secretário da congregação. É ele que vai lá no sistema e credencia quem possa lançar. Se algum secretário não souber resolver isto, então aí procure o DEPEN, nos procure, que a gente vai credenciar esse secretário e ensiná-lo a como fazer isso. Inclusive linkando ele com a empresa Propósito, que é responsável pelo sistema, que nos dá uma assessoria disponível sempre quando precisamos. Assessoria esta que nenhum líder que lançar a informação no sistema vai precisar pagar nada. Porque o sistema já foi adquirido pela EADERN e, por sua vez, pelas igrejas que também fizeram a aquisição. Não seria o caso, então, de repente, de delegar uma pessoa específica que esteja ligada à secretaria da igreja para se preocupar com essa atividade? Mas já há, né? já há. Aí você entrou no detalhe, né? Isso. No detalhe já há. O líder do DENOC, líder do DEPEN, líder de departamentos, qualquer um pode ficar responsável para lançar no sistema. O secretário da igreja, ele já tem aquelas demandas da secretaria. Isso é um trabalho de secretaria, lançar no sistema. Ele tem as demandas. Mas eu digo assim, porque existem tantas atribuições da secretaria da igreja, e aí essa foi mais uma. Não, mas foi... entenda, né? Veja bem, ele está responsável para credenciar. Pronto, vamos supor que você seja líder do DENOC. Sim. Certo? Aí você diz, como é que eu faço para lançar no sistema? Bom, você vai procurar o secretário só para ele credenciar a sua pessoa. Quem vai lançar é você. Não é o líder, não é o secretário da congregação. Ele pode lançar, mas não é ele só que vai lançar. Na congregação ele pode ter 20, 30, 40 pessoas para lançar as decisões no sistema. Que é isso que você está perguntando. Ele não tem só uma, ele pode ter 30, 40 pessoas. Ele pode colocar o líder de todos os departamentos, não só líderes. O líder, o vice-líder, o secretário, né? O promotor de missões, o vice-promotor de missões, o secretário do promotor de missões, o líder do DENOC, o vice-líder do DENOC, né? O secretário do DENOC. Então, só numa congregação ele pode ter 10 pessoas ali para lançar no sistema. A questão é que o secretário ele está apto para credenciar no sistema quem é que vai ter acesso ao sistema. E, na dúvida, se ele não tiver o conhecimento, então ele procure o DEPEN ou procure a empresa Propósito ou, no caso, procure o dirigente da congregação para buscar a solução técnica, que a solução técnica é credenciar ele, treinar ele. Mas, graças a Deus, o trabalho da secretaria, que é coordenado pelo pastor Rubem Varela, é um trabalho
bem atualizado, bem organizado, e os secretários na nossa capital e no interior, tenho encontrado muitos secretários no interior do estado que dominam esse sistema. E é por isso que está na mão deles o credenciamento também. Tá certo? Entendi. Pastor, ainda sobre números, já estamos caminhando para a conclusão. Pois não. Mas saiu aí agora alguns dados do último censo realizado pelo IBGE, que trouxe, como já era esperado, um crescimento dos evangélicos no Brasil, né? E aí, em relação à nossa igreja, o senhor tem esse número de quantos membros nós temos? Eu falo em relação ao Estado, né? No nosso estado, nós temos cerca de 300 mil membros. E hoje em dia se inclui até mesmo os congregados, quando se vai fazer cálculos, né? Mas essa é a informação que nós temos, que é justamente através do sistema da secretaria, que eu estou falando nele, que a gente chega a essa informação. Essa informação chega para nós, chega para o nosso presidente tem divulgado. Mas dentro daquele contexto que eu lhe falei, é muito pouco. Precisamos ganhar mais vidas para Cristo. Claro, existem outras denominações, né? A saber, denominações sérias, comprometidas com o Evangelho, que nós não somos somente esses 300 mil. Da nossa IADERN, no nosso estado, é essa informação. Muito bem. Tá faltando, pastor, em relação ao ano da colheita, o senhor já falou aí que tem uma logo, né? Tem uma marca. Falamos isso até, mas está falando a gente falar de uma coisa importante, que não é falar, é cantar. Não é? Muito bem. Eu gostaria somente de complementar uma pergunta que me fizeste, Sim. Porque me disseste assim, se há uma divisão por regiões no estado. Sim, e também considerando ainda essa questão de como chegar, né, na parte estratégica. A divisão, quer dizer, não há uma divisão, não se estabeleceu uma divisão, porque há muito já há uma divisão pré-estabelecida. Nós temos campos eclesiásticos. São 24 campos eclesiásticos. Né? Se fosse contar com Natal, né? Aí daria 25. Então são 24 campos eclesiásticos mais a capital. Então há uma divisão natural. Cada um sabe a sua região de atuar. Na capital nós temos 42 setores, 250 congregações. Assim também no interior tem setores, congregações, então há uma divisão natural. Entretanto, as subdivisões ou detalhes da divisão pode ser feito. Né? Conheço pastores que me dizem, pastor Alberto, aqui eu estou fazendo divisão, peguei a cidade, mapeei, dividi, né, bairro, rua e estabeleci 10 equipes. Excelente! Então, uma observação, o plano acredito que o tempo não vai permitir, mas nós temos um cronograma. Dentro desse cronograma, temos uma semana de evangelização, uma semana de oração, uma semana de evangelização, 2 semanas de discipulado. Durante todo o ano e a cada mês. Uma semana de oração, semana de evangelização, 2 semanas de discipulado. Então, as ações devem ser organizadas por cada igreja filial. Isso é extraordinário. Cada pastor que já vinha evangelizando, que já vinha trabalhando, que já vinha desenvolvendo o seu trabalho no estado, com o ano da colheita veio para somar. O ano da colheita não vem porque não se está evangelizando ou não se está trabalhando. O ano da colheita vem para somar, para ajudar. Mas cada um é responsável para desenvolver na sua área de atuação, na área de atuação da congregação, ou do seu setor, ou da sua cidade, ou do campo eclesiástico, os projetos adequando a sua realidade. Porque existem regiões que são mais verticais, prédios,
outras são horizontais, mas são condomínios. Então, são obstáculos que se tem que vencer. Algumas zonas são mais industriais, outras são mais comerciais, outras são mais residenciais, outras são mais rurais, outras são mais litorâneas. Então, se as áreas, elas precisam ser estudadas cada uma para que se monte estratégia própria para essas regiões. Uma região mais turística, uma região mais calma, mais de repouso. Então, nós acreditamos no potencial de cada pastor do nosso estado. Nós acreditamos de uma forma veemente, mas é muito importante a continuidade do ano da colheita. Agora, se o senhor me permite, antes de... Pode ficar à vontade. De cantarmos o hino, eu queria fazer uma leitura de um texto muito importante para o contexto. Sim. Aqui está, na Bíblia Sagrada, livro de João, capítulo 4, e versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Este aqui, meu querido irmão Cláudio Ananias, é o texto base de referência do ano da colheita. Né? Então, quer dizer, os campos já estão prontos. Já estão prontos. As pessoas já estão dispostas a confessar a Jesus como Salvador. Vamos lá, vamos tocar. Não é? Alguém pensa que precisa de uma fórmula. Não há fórmula. A gente tem que chegar lá e falar de Jesus para a pessoa. E pedir a ela que entregue sua vida ao Senhor Jesus. E que confie nele. E que ele tudo fará. Sim. É como diz o apóstolo Paulo, né, aos Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então eles estão só esperando que alguém chegue para comunicar. E, de fato, nós precisamos incentivar o trabalho evangelístico, porque há muita gente morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Às vezes é dentro da própria família. E precisamos reagir. Evangelizar nas escolas, nas feiras, evangelizar no trabalho, evangelizar na vizinhança, na família, evangelizar a tempo e fora do tempo. Evangelizar com chuva, evangelizar com sol, evangelizar aos de perto, evangelizar aos de longe. Muita gente está usando a mídia social de forma equivocada. Muita gente está utilizando a mídia só para o bel prazer. Mas as pessoas precisam se dedicar ao Instagram para evangelizar também. Ao Facebook para evangelizar também. Até mesmo o TikTok para evangelizar também. Se produzem tantas coisas nessas ferramentas, mas não se produz uma mensagem de evangelização. Eu digo que se produz. Eu tenho visto, mas pouco. A gente está precisando que haja mais ênfase. Né? Que as pessoas aproveitem mais o trabalho que a mídia, quer dizer, que se dedique mais ao trabalho que a mídia social pode dar. Essas atividades de arte, de recursos que tem, até mesmo IA, né, inteligência artificial, as pessoas utilizarem para ganhar vidas para Cristo. Isto não é um papel só do pastor da igreja. Isso não é um papel só do DEPEN. Isso, cuidar do novo convertido não é um papel só do discipulado, ou digo, do DENOC. É um papel de todos. A grande comissão é para todos, e a grande comissão inclui ganhar vidas e cuidar dessas vidas. Discipular, para que elas aprendam a andar como Cristo nos ensinou. O modelo é seguir a Cristo. Querem ser seguidores de tudo e de todos, mas poucos querem ser seguidores de Cristo. O mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes, mas nós não temos 2 bilhões de evangélicos. Nós não temos no mundo. Nós não temos 25% de evangélicos. Não é? Embora tenhamos aproximadamente 1,5 bilhão de cristãos, muitos são nominais. Mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar no nome de Jesus. Mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar no nome de Jesus. Não sabe que Jesus é ao menos uma pessoa. Não é?
Tem pessoas que o seu próprio nome é Jesus, mas ela não sabe de onde veio esse de nome. onde veio, não sabe a origem de nada. Quantas pessoas têm o nome José, têm o nome Maria, têm o nome Pedro, até Barnabé, até Paulo, e não sabe que é um nome cristão, de um seguidor cristão. Não sabe. Quem é que vai dizer isso para eles? Somos nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar. Nós temos o papel, a obrigação, o compromisso, o chamado, não é? E não precisa ninguém mandar, não é? Porque Jesus já disse e diz. Isso. Amém? Amém. Então vamos cantar? Vamos, por favor. É o hino da colheita, né? O hino do ano da colheita. Inclusive, nós fizemos uma versão e enviamos o hino do ano da colheita, para os países onde temos missionários transculturais. Fizemos em espanhol e outros idiomas, conversamos com eles, e eles organizaram. Mas antes de cantar, eu quero fazer um destaque. O cantor que está cantando este hino do ano da colheita é o cantor Daniel Barbosa, que é diácono da igreja, que é um dos secretários do nosso pastor, que ajuda nosso pastor, tá certo? Para se deslocar aqui no estado. E o cantor Daniel Barbosa encaixou perfeitamente aí, nesse contexto. Graças a Deus por isso. E o compositor? O compositor é dele que eu quero em seguida falar. É meu amigo, o pastor Reginaldo Aleixo de Luna. Sim. Reginaldo, ele... Daqui uns dias é ele que vai estar sentado aí. Excelente, Vou trazer, em nome de excelente decisão. O pastor Reginaldo, eu não quero me antecipar, né? Então deixa para ele contar. Eu só quero lhe dizer que foi numa madrugada que Deus deu a ele esse hino, e quando cantou foi muito bem recebido, a receptividade foi extraordinária, não é? E é cantado por muitas pessoas, crianças. Uma vez levamos 4 crianças tocando violão aqui no Templo Central. Vieram, eu me lembro, me parece que é Serrinha do Major. Elas vieram de longe, mais de 5 horas, e vieram cantar aqui no Templo Central, na nossa cidade. E muitas pessoas, corais, inclusive o irmão Enéas Carneiro, eu creio que o nome dele é Enéas. O irmão Enéas, lá no Templo Central, ele escreveu esse hino em partitura, e as orquestras podem cantar. Se alguém quiser, se alguém precisar, nós podemos disponibilizar. Pastor Daniel Batista, que é o maestro da orquestra, disponibilizou para o público musical. De modo que a orquestra, a OFEG, canta esse hino, toca esse hino, né? É com alegria que agora vamos cantar o hino do ano da colheita. Ré maior, né? Ré maior. Ficou em Mi? Ficou em Mi. Vamos ficar em Mi. Mi maior. De este a oeste. Aí eu puxei aqui em espanhol. Eu puxei em espanhol. E o que eu fiz, como eu disse, eu fiz a tradução, aí coloquei a letra em espanhol. Eu preciso olhar para a letra porque realmente cantamos em português e em espanhol. E aí vamos aqui. Hino oficial e Aderne, ano da colheita, composição do pastor Reginaldo Aleixo de Luna. De leste a oeste neste torrão potiguar, as boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação.
pelas cidades, nos distritos e valados, assentamentos, sítios, campos, povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. E é adene, é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence para mudar, e Jesus salva para a igreja triunfar. El año de la cosecha llegó. La iglesia en todo estado proclamando al Salvador, y muchas almas creerán y volverán. El año de la cosecha, el año de la salvación. O ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando o Salvador, e muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, é chuva de salvação. Glória a Deus. Muito bem. Pastor Albérico, nossa gratidão pela sua participação em nosso podcast, nesse espaço dedicado a comunicar o reino de Deus também para as pessoas, né? E eu queria lhe entregar aqui uma lembrança, né? Sim, deixa uma mensagem antes da lembrança. O senhor pode se dirigir para essa câmera aqui e dê uma palavra de conselho, uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu quero incentivar que se busque as pessoas que estão afastadas do Evangelho. Existem muitas pessoas que estão sofrendo sem Deus, sem paz e sem salvação, e basta uma palavra sua. Eu gostaria de pedir a você, meu amado ouvinte e telespectador, que defina uma meta para ganhar alguém para Cristo. E entre as pessoas, você inclua um afastado do Evangelho. Alguém que esteja desviado. Alguém que conheceu a verdade e se afastou da verdade. Procure ganhar uma pessoa que nunca aceitou a Jesus, vamos dizer assim, permita-me. Ou alguém que, em aceitando, se afastou do Evangelho. E você não precisa se complicar sem texto, sem referência, porque eu vou lhe dar uma. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá e leve essa palavra para alguém. Diga para alguém aquela frase: Jesus te ama, eu também te amo. Jesus te ama e quer te salvar. Diga para alguém que essa pessoa é importante para Deus. Eu quero lhe pedir que você, na sua meta, eu estou repetindo aqui, inclua uma pessoa não evangélica, para que ela venha para Cristo, porque você de graça recebeu, e de graça você vai dar a outra pessoa uma palavra de salvação. E também procure uma pessoa que está afastada, porque enquanto essa pessoa estiver afastada, não há nenhuma garantia, mesmo que ela creu na verdade, não há nenhuma garantia
que essa pessoa será salva. Logo, a responsabilidade é nossa, buscar essas pessoas para Jesus. Lembre-se de fazer isso, mas se prepare com jejum, com oração, com leitura da palavra de Deus. E leve a palavra para esta pessoa tentando salvar a família dela. E diga para ela, se creres, será salvo tu e tua casa. Que Deus te use e que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Albérico. Eu vou lhe passar a revista Luz em Ação, que é um projeto de evangelização também, né, de missão, no caso dos povos muçulmanos, né? E nós tivemos aqui um episódio sobre esse trabalho com um dos missionários. E também vou passar para as suas mãos essa lembrança do nosso podcast, para quando o senhor e sua esposa estiver cuidando, se lembrar desse momento. Tá bom? Ótimo, que maravilha. Minha gratidão pelos 2 presentes. Que Deus lhe abençoe ao irmão e a sua amada esposa. Essa equipe que, a exemplo de outras famílias, estão servindo a Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe então a todos e até os próximos episódios.